Boa noite, pessoal! A gente veio nesse vídeo dividir com vocês as nossas experiências em Nova Friburgo, dando algumas dicas, algumas coisas especiais que a gente fez lá e que você precisa conhecer se você for subir a serra aí, saindo do Rio de Janeiro. Isso aí, boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer horário que você estiver assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. A gente visitou Friburgo duas vezes, né? Esse ano e ano passado, né? Que nós fomos lá. Friburgo, Nova Friburgo, a cidade de Nova Friburgo fica na região serrana do Rio de Janeiro, né? Indo daqui para lá, daqui da cidade do Rio de Janeiro para lá, dá de 1h30 a 2 horas. Né? E é um lugar, né, mais frio, uma temperatura mais amena. Muita gente vai para lá fugindo do calor que tem aqui no Rio de Janeiro, mas não apenas isso. Friburgo tem uma série de atrações muito interessantes, muitos lugares legais para a gente visitar, e são sobre esses lugares que a gente vai trazer aqui para vocês. E aí, eu, por exemplo, sou apaixonada por Petrópolis, né? Também é uma região serrana aqui perto do Rio. Para quem não conhece, fica mais ou menos 1h30 daqui. Mas eu não tinha ido a Nova Friburgo ainda e foi um lugar que eu me apaixonei, porque tem muita coisa interessante. Gente, na primeira viagem a gente não conseguiu fazer tudo, na segunda também não, e a gente ainda quer voltar outra vez para fazer mais coisas. Exatamente. E como sempre, esse vídeo é aquele bate-papo que a gente vai falando aqui, eu falo minhas opiniões, Thiago também, você que não está acostumado com esse tipo de vídeo ainda aqui no nosso canal. E a gente fez uma listinha, como sempre, botando os tópicos do que a gente gostou, do que a gente não gostou, e vai passando nossas experiências reais aqui para você, como sempre, para ajudar a viajar. E se você é novo aqui, esse é o nosso canal, que a gente compartilha todos os lugares que a gente passa, e a gente tenta falar sobre experiências reais, tudo que a gente gostou, para ajudar você a viajar cada vez mais, gastando menos e tendo boas experiências, que é super importante, né? Exatamente. Vamos seguir essa ordem aqui. Vamos começar então falando da Vinícola Terras Frias. Fernanda é apaixonada por vinho, né? Você já visitou, né, vinícolas lá no sul e tal. Aqui no Rio tem poucas, né? E aí essa vinícola, ela fica sempre pesquisando, né? Você achou que era relativamente nova, né? Tinha 2 anos, né? Quando a gente foi, bem novinha, a estrutura bem nova. E tal. Ela fica sempre de olho e ela achou essa vinícola Terras Frias, entrou em contato, a gente organizou essa viagem até para um final de semana que tinha visitação, porque não era sempre que tinha. E é uma vinícola familiar, né? Ela é tocada pelos membros da família, todo mundo trabalha ali. E a visita guiada, ela foi fantástica porque é exatamente as pessoas falando do trabalho delas. Então, assim, com um conhecimento de realmente a pessoa que faz aquele processo todo acontecer. A gente adorou a Vinícola Terras Frias, né? Trouxemos coisas de lá. Que mais? O que você lembra da vinícola? Então... Lembra o valor? Então, foi em torno de 150, 200 reais por pessoa. A gente foi no passado, então de repente no momento que você está vendo esse vídeo e você procurar o valor da visita, pode ser que seja um pouquinho mais caro também. E a visita inclui a visitação, conhecer o processo e degustar. Teve uma degustação sensacional de um chefe, inclusive, de vinhos e queijos. Ele vai ensinando como você degusta os queijos, qual queijo combina com cada vinho. Inclusive, ele é um chefe que atua também na rede Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por ser um lugar quente, a gente não tem muitas vinícolas. Agora tem algum tipo de uva que conseguem lidar com esse tempo, e isso é uma das coisas que eles explicam também no passeio. Então é muito interessante ver o processo, acho que é de vinificação. Eu adorei, amei o passeio. Ele é à tarde, num lugar lindo, como o Thiago falou, uma vinícola familiar. Eu acho que é um passeio que super vale você fazer se for lá. Só olha no Instagram deles, eu vou tentar deixar aqui na descrição desse vídeo, porque não é todo final de semana que eles fazem visitação. Então eles botam aí o calendário do mês, a Vinícola Terras Frias, e aí eles dizem quando vai ter visitação e quando não. Inclusive no nosso canal tem um vídeo completo da nossa visitação aqui, como foi por lá. Então, se você pesquisar em Vinícolas Terras Frias, vai ter todo o vídeo. Você com certeza vai ficar com vontade de ir.
Exatamente. E assim, e é um programa para a família toda, independente se você gostar de vinho ou não. Tinha família com criança lá, e o espaço é grande, as crianças ficam correndo, é divertido para quem é criança também. Então, assim, é uma dica super válida, é um diferencial, né? Uma coisa nova aqui pra gente do Rio de Janeiro. E a gente gostou muito de lá. Realmente tem a produção dos queijos também, né? Além dos vinhos. E a degustação eles vão combinando, né? Fazendo aquelas dicas, né? De qual vinho combina melhor com qual queijo. E deu até água na boca só de lembrar. É muito bom, foi muito bom. Vale muito a pena essa dica. Vamos falar dos hotéis que a gente se hospedou lá. Ano passado a gente se hospedou no hotel que é o nosso hotel preferido, né? Eu sou muito chata para hotel, assim. Eu acho que, assim, trabalhando é uma coisa, né? Pega um hotel mais básico. Mas quando a gente tá indo pra curtir, que você tá investindo aquele seu dinheirinho ali suado, que você ganhou, eu sou muito chata e eu vejo requisitos. Se vocês, quem tá acostumado com nossos vídeos, né? Eu vou mostrando, olha, esse aqui tem isso, esse aqui não tem aquilo, tem um sabonetinho. Porque eu vou avaliando esses requisitos. Pra quem não sabe, o Thiago é hoteleiro, né? Ele é formado em hotelaria, então ele também tem esse olhar. Então a gente sempre coloca as opiniões nossas do hotel. E assim, esse é um hotel que eu posso falar que é um dos melhores que eu já fui. E assim, tem resort, tem hotéis maravilhosos, grandes, sim, tem. Mas eu acho que não há nada assim que eu possa colocar defeito. Então não há nada que eu possa reclamar para poder falar assim, olha, isso aí... Porque eu acho que assim, você vai reclamando e o hotel vai ficando pior, né? E tudo que tinha era impecável, então não tem o que se falar, desde que a gente chegou. Para começar, na recepção, só para falar de valores aí... Primeiro vamos falar, né? A gente não falou o nome, estamos fazendo mistério aqui. É o Vila Suíça, Hotel Vila Suíça, ele fica em Nova Friburgo. Se você está indo de carro, ele fica um pouco antes, né? Uns 10 minutos antes dentro do centro, né? Ele fica um pouquinho antes, é numa estrada, mas você passando por ele, você já tem a ideia da grandiosidade dele, que ele tem uma decoração meio medieval, uma coisa assim, você olhando de fora, você já consegue perceber que tem alguma coisa muito interessante lá dentro. E aí vamos começar a falar da recepção. Da recepção, né? Vamos por partes. Primeiro também, vocês adoram saber valores, né? Nessa diária a gente pagou um pouquinho mais caro, que eu acho que foi em torno de R$500 a diária, mas era uma alta temporada, a gente resolveu em cima da hora. Era feriado, né? Isso, era feriadão. Então assim, a diária lá também não é tão baratinha, mas vai entre 300, que a gente já viu que a gente vai sem problema para poder voltar, de 300 a R$500, tá? E com o café da manhã, só para vocês terem uma noção de preço de mais ou menos quanto é. Mas aí a gente chegou na recepção, foi super bem acolhido, isso é uma coisa que a gente avalia. A recepção foi rápida, foi super tranquila, explicaram bem tudo que tinha no hotel. E para surpresa maravilhosa do Thiago, tem chopp liberado na recepção. Pois é, a gente não sabe se isso acontece sempre, inclusive a gente morre de medo, porque a gente conversa com todos os nossos amigos. Mas se alguém for lá e reclamar que não tem, não é culpa nossa, tá? Mas quando a gente foi, tem lá o bebedouro, né? Tem lá o cafezinho, que é de graça, e tinha um chopp de fabricação própria, um barril de chopp ali que estava à disposição na recepção. Eu cheguei lá e falei, quanto é que é? E o cafezinho, a água, não. Tá, e o chopp? Tudo de graça. Eu perdi meu marido praticamente ali, porque ele ficou amigo do cara da recepção e não me largava. De todos os turnos, amigo de todos os recepcionistas, né? Toda hora ia lá esquecer alguma coisa, ia lá pegar alguma coisa, tirar uma dúvida e tomava um choppinho também. Então, assim, hoje em dia que você vai nos hotéis e assim, nada de graça, né? Sempre que tem, né? A gente fala também de um hotel que a gente foi em Natal, que a gente ficou maravilhado, porque tinha lá um café da tarde, todo dia tinha um café da tarde, tinha um cafezinho, um bolinho, um chazinho, um biscoitinho. Então, assim, pra gente é um diferencial e é uma coisa que, assim, tá cada vez mais difícil você ver. Então, quando você tem um local que disponibiliza qualquer coisa,
já é considerável. Se o que é disponibilizado for chopp, melhor ainda. São pequenos detalhes que fazem diferença. Alguns hotéis que a gente foi um novo hotel recentemente, tinha água saborizada. E às vezes uma água comum na recepção, não precisa aquela coisa. Não mas custa nada pro hotel. Você chega cansado. Cortar 2 prontinhos, botar ali a água. Não é absurdo, porque hotéis, ouçam isso, faz uma diferença muito grande. Você chega cansado ali, ainda vai ver se a água tá no frigobar. Você bebe uma água, você se acalma, até para você esperar na recepção, te deixa um pouco mais tranquilo. Você tem show, você vai fazer com tudo com mais calma, você não vai reclamar. Nossa, nem queria até queria que demorasse, né, no caso, né? Então até uma estratégia, hotéis, ouçam isso, porque acho que isso você se sente acolhido, bem recepcionado, né? E aí chegamos ao nosso quarto, né? Que a gente já chega e faz aquela nossa vistoria do quarto. Eu adoro olhar banheiro, é uma coisa minha, pra ver se o banheiro é bom, como é que é o espaço. Gente, e o quarto era super funcional, a gente sempre vê isso. A disposição da televisão pra cama, o tamanho, que não precisa ser absurdo, mas um tamanho assim legal, local para colocar mala, que às vezes não fazem isso, aí você tem que ficar se abaixando para pegar as coisas na mala. O banheiro é incrível, a água esquentava super bem, tinha aqueles detalhes, uma coisa que eu também sempre adoro, quando tem aquele shampoozinho separado do condicionador, não é aquele 2 em 1. Às vezes do hotel, com carinho, tem alguma coisa ali no hotel, no quarto, quando você chega, você percebe aquele carinho, né? Eu acho que isso tudo encantou a gente. E aí a gente foi para as áreas comuns. Lá tem uma piscina aquecida enorme. Na verdade tem uma piscina e uma hidromassagem. Isso. Tem uma piscina natural, 3, né? Tem a piscina natural, que fica lá fora, é a maior de todas. Mas como eu falei, né? É uma região que faz frio, uma região da Serra do Rio de Janeiro, né? Então a temperatura lá é sempre mais baixa, né? Em relação aqui. Então tem a piscina natural, que ela ficou mais vazia, né, na parte do tempo. A gente tava friozinho, né, quando a gente foi. A piscina aquecida, a hidromassagem, tinha sauna também, né, no andar de cima. E assim, super relaxante, super confortável. A piscina aquecida era grande também. Então várias famílias cabia separadas. Bastante gente, porque é um hotel grande, são três blocos e acho que 3 andares cada bloco, né? Se eu não me engano. E uma coisa que eles pensaram, que eu achei bem legal, primeira coisa, você está indo para descansar. Então o estacionamento era muito perto do elevador para você subir para o seu quarto. E quando você saía da piscina aquecida, você tinha uma passagem interna para você ir para o seu quarto. Você não precisava sair no frio. Então, eu acho que isso tudo, essa estrutura faz diferença. Faz sim. Café da manhã, né? Café da manhã, muito bom. Opções muito boas, muita variedade, muita reposição, né? Eu acho que uma das piores sensações que você tem quando você toma um café da manhã de hotel é que você chega lá, assim, 9h30 da manhã e você vê aquele ovo que parece que estava ali desde as 7, né? Então, assim, isso é uma coisa que não acontece lá. Além da variedade, tem a reposição constante. Então, tudo que você pega ali está sempre quentinho, está sempre gostoso. A gente gostou muito. E além desse restaurante do café da manhã, tem as outras áreas, tem uma área próxima à piscina natural, tem uma área de convivência que eles acendem um fogo de chão, uma fogueira, o pessoal fica ali. Inclusive tem uma cachoeira do lado, né? Que é gradeado, não é muro, então dali você consegue ver a cachoeira, você escuta o barulho da água batendo, assim, que já é uma coisa relaxante, né? Você já desliga aquela coisa de estou na cidade, né? Você já ativa aquele modo relaxamento, né? Tem um barzinho ali do lado, é uma pizzaria, né? Na verdade, ali que fica perto ali daquele fogo de chão. E super em conta, as pizzas vendiam lá. E aí tem a fogueira, né? A fogueira você falou, né? Isso, a fogueira e o restaurante, né? Que é um castelo medieval. E aí tem uma pedra que a gente tirou fotos, assim, que você tira. O Excalibur, tem a faca presa lá. Que é lindo, tem fundi à noite, é super decorado. Os preços são maravilhosos. A gente pediu uma picanha que era 100 e pouco, comia 3 a 4 pessoas. A comida deliciosa, porque também é horrível quando você não quer sair, se deslocar, que lá não é tão perto das coisas. E o restaurante é caríssimo dos hotéis, tudo era maravilhoso. Ou ruim.
Também. A gente comprou um licor lá maravilhoso de, acho que é amêndoas, alguma coisa assim, que era, a gente super indica também, que era maravilhoso. Tudo é super bem cuidado, não tinha uma área do hotel que estava mal cuidada ou não estava limpa. E eu acho que isso faz toda a diferença. A gente falou assim, vários minutos do hotel, porque a gente é realmente encantado nesse lugar. Exatamente. Você percebe que, assim, tinha estacionamento, café da manhã bom, as piscinas boas, o atendimento bom, restaurante bom, comida boa. Então, assim, realmente é uma diária que não é super barata, mas que vale a pena cada centavo, que é realmente um investimento. Você percebe que tem um cuidado, que tem um carinho, e realmente a gente se hospeda em muitos lugares, né? Para quem assiste aí, costuma assistir nossos vídeos, a gente fala bastante de todos os lugares que a gente visita. E lá, assim, se não for o melhor, eu acho... Bom, pra mim é o melhor. Pra mim é o melhor. Eu não tenho reclamação. Por enquanto, no momento que a gente grava esse vídeo, em agosto de 2025, Vila Suíça é o melhor hotel que a gente se hospedou, assim. Que se a gente fosse colocar no papel, que ganharia nota máxima ou muito próximo de nota máxima em todos os quesitos. Não tem nada que reclamar. E aí, em outra viagem, a gente foi ficar no hotel Albergue Suisse. Isso. E eu sou aquelas pessoas que tem tudo salvo ali no Instagram, nos lugares que eu tenho vontade de ir. E esse é um hotel que estava guardado há muito tempo, porque eu fico olhando as fotos, fico olhando as avaliações, e estava na minha lista top 1 para ir. Mas tudo acontece, às vezes, quando a gente cria expectativa dos lugares, né? Eu tava com uma vibe muito louca que me deu, que eu queria ir para um lugar com uma cabana. E eu falei, eu quero uma cabana, longe de tudo, perto da natureza, e curtir a natureza e tudo mais. Mas eu vi que talvez eu não seja esse perfil. A gente chegou no hotel, e aí a nossa primeira impressão, falando assim, não comparando, né, porque são estabelecimentos, nosso review aqui vai ser mais rápido, claro, que o outro, mas comparando, porque às vezes é perfil, tá? Quem gosta de quem não gosta. O Hotel Suíça, Vila Suíça nos encanta muito, muito mais. O Albergue Suíço já tinha uma expectativa muito grande, e aí quando a gente chegou, a gente deixou o carro. Isso que a gente perguntou onde é o quarto. Aí são chalés lá. E o quarto era muito, assim, um pouco longe, né? Então, assim, andar com aquela mala ali até o quarto, a gente estava muito cansado, que a gente já tinha visto da vinícola e tudo mais. Aí aquilo ali já me deixou um pouco... isso não é tão confortável. Mas tudo bem, continuamos. O quarto realmente é bonito, né? São chalezinhos, tem vídeo a gente mostrando o quarto aqui, bem separado, bem isolado. São 2 chalezinhos, assim, sempre um do lado do outro. Super bonito, tem uma vista, uma vista bem legal. O quarto em si não há reclamações sobre o quarto. E aí, quando chegou a noite, a gente ia sair para jantar. A gente chegou, deitou, descansou. Não, a gente nem foi na piscina no primeiro dia. Aí a gente, vamos jantar, né? E aí a gente olhou os preços, porque parece que era um restaurante até renomado, bem falado. A gente não curtiu muito o cardápio, nem os valores, mas vamos lá dar uma olhada. Talvez quentinho, né? A experiência do restaurante, vamos dar uma olhada, porque era bonita as áreas comuns. E aí quando a gente saiu, tinha um sapo na porta. E é normal da natureza, não tô falando mal do hotel, porque realmente eu queria ter esse contato com a natureza. Mas naquele momento, à noite, não me animou a sair. E a gente foi tentar para um outro, porque eram umas escadarias, assim, tinha vários sapos. E eu falei, não vou. Foi um sapo gigante. É porque a gente sempre fala isso, né? Para um hotel que tem uma diária, que não é uns 5 estrelas, né? Mas uma diária um pouco superior, que eu digo acima de R$500, que deve, acho que foi por aí, tá? R$600 a diária, alguma coisa assim. Ou mais, tá? Porque a gente pegou uma promoção. Esse tipo de coisa, não sei se tinha que ter algum lugar mais perto, ou você deixar o carro perto do chalé para você descer para o restaurante, mas enfim. Aí a gente pediu um room service. A gente acabou pedindo no quarto mesmo, né? Porque eu até quis encarar, vamos pular, vamos não sei o que, vamos por outro caminho. A gente tentou um outro caminho, a gente tava percebendo que a gente tava meio cercado. Entendeu? E realmente era uma coisa que ela não queria, né? Não quis arriscar e falou, vamos ficar aqui. Então a gente acabou pedindo no quarto mesmo. Não gostamos da comida.
Eu pedi um hambúrguer, tava ok, não tava maravilhoso, pelo preço devia estar melhor, né, porque não era barato, e você pediu uma massa, né? Uma massa que tava bem ruim, né? e não curtimos, né? Aí dormimos, tá? Outro dia fomos tomar café, e aí a gente já foi, né, porque eu tinha visto fotos e tudo, as dependências do hotel realmente são lindas, mas o café deixa a desejar, porque é um café à la carte. E aí ela traz algumas opções para vocês ali de 1 ou 2 sucos, um ovo. Tem umas opções ali pré-estabelecidas. E ela também pergunta se você quer mais algumas coisas e tal. Mas eu fiquei meio... Não gostei de não poder escolher aquilo que eu ia comer. Eu achei meio... A questão é que, assim, diferente quando você vai, por exemplo, num rodízio japonês, que eles te dão aquela lista e você marca o que você quer com a quantidade que você quer, né? E ali, no caso, você chegava para sentar, já existia um café pré-estabelecido, entendeu? Que a gente entende que a questão do à la carte deve ser para evitar desperdício, e a ideia é ótima mesmo, né? Porque a gente sabe que buffet sempre sobra bastante coisa, infelizmente tem que ser jogado fora e tal. Desperdício é uma coisa péssima, então é interessante ter uma medida para que isso não aconteça. Mas seria muito mais interessante, por exemplo, uma listinha. Uma listinha, o que vocês querem, não sei o que, porque tem fruta que eu como, tem fruta que ela come, e serviram ali, acho que tinha fruta que nenhum dos dois comia. Então, assim, já que é pra evitar o desperdício, deixa ali, você pergunta, né, a gente vai pedir só o que a gente quer, só na quantidade que a gente quer. Tinha muito pão, né, tinha muita coisa assim que acaba sobrando, né. E o que a gente queria talvez não tinha, faltou alguma coisa que a gente queria, e tinha que marcar horário. Você tinha que marcar horário. Você ia tomar café. É bom porque você não vai ficar cheio, mas assim, ao mesmo tempo, aí você tem que ficar condicionado a acordar aquele horário pro café. E se você tá viajando para relaxar, você não quer ter horário para acordar, né? Às vezes você pode querer acordar 7 ou pode querer acordar 10. E uma coisa é uma viagem que eu estou indo pra Europa, eu tenho todos os meus horários marcados, eu sou a dona das tabelas, tenho que fazer tudo no horário. Mas uma coisa é você relaxando numa região serrana, de friozinho, chalé. Aí você não sabe que hora você vai tomar café. Mas assim, aquilo do café não me agradou. Aí depois a gente andou um pouco nas dependências do hotel e foi curtir as piscinas. A minha impressão é que a estrutura tá bem antiga do hotel, sabe? Tinha uma piscina grande, tinha uma piscina aquecida, mas era bem fraquinha, bem pequenininha. Pequena, Bem pequena. Pra quantidade de chalés ali, eu acho que se 4 casais fizessem ao mesmo tempo, já ficava cheia, né? Tinha uma fazendinha, até os animais ficavam soltos os bichinhos, a parte dos bichinhos foi legal. Foi legal, a parte foi legal. Mas assim, comparando com outro, com certeza Vila Suíça, né? Mas se você tiver que escolher, vai a Vila Suíça, que vai valer mais a pena. Uma coisa que não tá aqui no tópico, mas eu lembrei pensando em gastronomia, da segunda vez que nós fomos, a gente foi num restaurante chamado Astral Gastronomia. E, gente, maravilhoso. Que é no caminho, um pouco antes de chegar também até o Vila Suíça. E foi um que eu descobri que é um chefe super renomado. Claro que não é um restaurante que você vai sempre, né? A conta vai dar ali. A gente comeu a entrada, a praça principal deve ter dado uns 300, 350. Eu acho que no vídeo que eu falo sobre eles ou nas redes sociais tem a nossa nota fiscal. Mas assim, a gente comeu uma entrada absurda que eu não lembro o que era. Eu comi polvo, Thiago comeu pato. Então assim, é um valor muito justo porque a gente comeu. Sim. E uma coisa que você não come sempre, é maravilhoso, é gostoso, é a explosão de sabor. O clima é gostoso, né? É um restaurante pequeno, mas ele é confortável, né? É um restaurante super bacana. A gente gostou muito. Atendimento, o chefe veio perguntar o que você gostou, o que você não gostou. Acho que veio um pão assim na entrada, que o pão já era maravilhoso, a gente já ficou encantado. É experiência completa. Vai na vinícola, vai no Astral Gastronomia. Não estava aqui na nossa lista porque a gente acabou esquecendo de colocar. Mas vá também, que eu lembrei de gastronomia e lembrei desse restaurante. Vamos falar do outro restaurante também, então, já que a gente já está nessa. Lembrando que eu tenho um grande amigo, Jorge, que ele é de Friburgo e tem uma padaria que ele falou, tem que ir essa padaria, qualquer um que estiver assistindo esse vídeo e
e conhece Friburgo vai saber que padaria é essa. A gente não foi nessa padaria, inclusive eu nem me lembro o nome, então é por isso que a gente não vai falar dela aqui, porque com certeza quem conhece Friburgo vai falar, como assim não falou da padaria? É porque não deu tempo, a gente não foi nessa padaria, assim como a gente também não foi no teleférico, que é outra coisa que as pessoas, como é que não foi no teleférico? Gente, tem muita coisa pra fazer, realmente a gente já passou 2 finais de semana lá e ainda não foi possível, mas pra quem não sabe, tem um teleférico lá. Tem o Museu do Mel, que a gente não foi. Sim. Aquela lojinha que eu pareci da Suíça também, que tem história da colonização suíça, que a gente passou muito rápido outra vez. Verdade. Tem muita coisa, a gente vai fazer mais vídeo que a gente vai lá com certeza. Vamos voltar, mas assim, pra saber, a padaria, que é muito bacana, a gente ainda vai conhecer, o teleférico também, mas aqui a gente vai falar do que a gente já foi de fato, né? Porque aqui a gente passa as nossas experiências para vocês, tá? E aí, além do restaurante o Astral, que não foi uma indicação, foi uma pesquisa que você viu e descobriu ali meio por acaso, né? Uma indicação que também foi nos dada é o restaurante Massas Castel. É um restaurante tradicional, tem décadas de existência. A gente foi na hora do almoço, era um rodízio de massas, rodízio de massas e pizza. É interessante falar, porque a maioria dos rodízios são à noite, é difícil. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o rodízio de pizza, geralmente os rodízios de pizza começam de noite, né, 18, 19 horas. E lá tinha pizza no horário do almoço também, o que é ótimo. Lá tinha estacionamento, mas esse restaurante teve opiniões diferentes. Porque eu comi a pizza e ela comeu a massa. Eu gostei muito das pizzas. O que você achou das massas? A massa eu achei mais ou menos, não aquela coisa assim, eu voltaria. Porque a gente sabe que rodízio é diferente, né? Do à la carte, uma coisa, o cara prepara um prato só, né? O rodízio, ele tem aquela coisa da comida feita em larga escala, né? E a gente sabe que quem viu o nosso vídeo sobre o Le Canton, né, também é mais ou menos aquela mesma opinião. A comida feita em grandes quantidades e sem muito carinho, né? Não é carinho, né? Porque quando fica em larga escala não dá pra ser tipo Astral Gastronomia, que é uma coisa dedicada àquele prato. Mas é o que eu falo, quem não tinha visto ainda o modelo desse vídeo, é que a gente vai falando na real o que foi. Então é muito comum entre 2 pessoas não ser unânime a opinião, né? Exatamente. Então. E assim, a gente, todos os lugares que a gente vai, a gente mesmo paga. A gente não é convidado por nenhum lugar a conhecer, né? A gente paga nos vídeos que a gente mostra, inclusive nota fiscal. Então, assim, a gente não tem uma obrigação de dizer né? Os nossos vídeos não são chapa branca, a gente não faz vídeo pra elogiar, a gente faz pra dizer o que a gente realmente achou. E se a gente tiver que elogiar, a gente vai elogiar, e se a gente não achou legal, a gente fala também. Sim, é muito ruim falar mal de um lugar, mas o Thiago tocou num ponto muito importante, né? A gente não gosta muito de fazer essas parcerias com o local, porque depois você é obrigado a falar bem de algo que você não gostou. E eu penso que viajar é algo que você separou muito expectativa de tempo e dinheiro para aquilo ali. Então, se a gente fala de um lugar que não é tão bom e diz que é complicado. Eu acho que é muito complicado isso, né? Acabou que a gente entrou no outro assunto. Mas a gente tem uma responsabilidade também, né? Assim, hoje a gente já tem pessoas que veem os nossos vídeos, que fazem perguntas pelos nossos vídeos, que usam os nossos vídeos para decidir se vão num lugar ou não, para montar um roteiro desse jeito ou daquele. Então, assim, a gente também tem essa responsabilidade de, a gente não vai falar bem num lugar que a gente não achou que era legal, entendeu? Mas nesse caso do restaurante Massas Castel, eu gostei das pizzas e ela não gostou das massas. Então, mas também a avaliação de cada um. Alguém pode estar assistindo e falar, adoro a massa,
do restaurante. E tudo bem, porque é uma questão de gosto. E aí você já vai com uma expectativa dividida, né? Ah, se você pode gostar da opinião do Thiago, posso gostar da opinião de Fernando. Porque a gente também tem opiniões diferentes. Sim. E o legal é isso, você ouvir nossas opiniões e fazer a própria sua depois que você for lá conhecer. E falando um pouco desse negócio da parceria, a gente gosta de trabalhar com afiliações de sites que a gente conhece. Book, Seguros Promo, que são sites que a gente usa, né? Você vê que nossas afiliações lá são sites confiáveis e que realmente você vai usar. Aproveitando que aqui na descrição desse vídeo vai ter vários descontos, então a gente fez uma página bem legal, tentou separar o desconto de cada coisa para você aí, a gente tenta correr o máximo atrás de cupons de desconto para você ter, então vai lá, não deixa de clicar para você também conseguir desconto, que é a forma que a gente acha mais interessante de reinvestimento no canal, né? Porque também precisa disso para o canal crescer cada vez mais. Mas continuando a nossa lista, a gente falou do Nicolas Terras Frias. Eu pulei aqui, né? Não pode. A gente falou do Hotel Vila Suíça, o Hotel Albergue Suíce. A gente falou da Massa Castel, o Alto Astral Gastronomia. E agora a gente vai voltar no Country Club. Exatamente. Country Club de Nova Friburgo é um local lindo, maravilhoso, é muito bonito, é um local que acontecem vários eventos lá. Quando a gente foi, tava rolando um festival, era de gastronomia, né? Era de moda, né? Isso. Que era muita coisa de roupa e tal, né? Friburgo tem essa fama, né, de ser um polo de venda de lingerie e tudo mais. Exatamente, é uma referência nesse sentido, e estava tendo um evento relacionado a isso. Mas assim, o Country Club recebe vários tipos de eventos diferentes. Agora no inverno, teve festival de inverno lá, no próprio Country Club acontecem shows e eram gratuitos. Esse ano teve Titãs, Jota Quest, Paula Toller, então assim, é um espaço muito grande, muito bonito. Você vê que o pessoal faz ensaio fotográfico, faz muitas coisas, assim, verde, tem lago, é um espaço incrível. Vale muito a pena vocês irem, se tiverem um tempinho lá em Friburgo, conhecer o Country Club. Sim, e aí aproveitando o gancho do Thiago falou, na época tava tendo uma feira que eu fiquei louca, com várias coisas de lingerie muito barato, moda de ginástica, roupa, tênis, e sabe como a gente quer ver várias coisas. E aí, lá era um ponto que tava aqui pra gente falar, lá em Nova Friburgo é esse polo de lingerie e tudo mais, então você vai ver várias lojas, tem ruas para você comprar, então vá preparado para separar um tempinho para bater perna. Nesse caso tinha feira, mas tem ruas lá enormes para você comprar toda essa lingerie feminina, pijama, tem loja que você vai comprar tudo baratinho, a gente comprou um monte de coisa, então prepare um tempo também para bater perna, se você está precisando comprar aí. Nova Friburgo é um polo para isso também. Roupas baratas e de qualidade. Isso, são todas muito boas. E aí a gente falou que era um dos tópicos que estava aqui. Isso. E aí a gente encerra com a nossa última dica de lá, é a Fazenda das Flores Heckert. Lugar lindo, incrível. A questão dos morangos também, né? Tem plantação de morango lá, né? E tem uma fazendinha com vários animais separados, assim, né? Mas eles ficam na liberdade e eles são muito sociáveis, vamos dizer assim, né? Você chega perto, você tira foto, tem alguns que permitem que você faça um carinhozinho ali. As crianças adoram, é uma loucura, mas assim, é um lugar muito lindo também, na questão das flores, né? Que eles decoram, é meio separado por cor, né? Se você procurar aí na internet, às vezes você não precisa nem botar o nome da fazenda, mas se você botar Nova Friburgo, flores, vão aparecer essas fotos que são incríveis. Então também é um lugar lindo para fazer ensaio, coisas assim. Se você conhece... desculpa, pode falar. Se você conhece Olambra, é uma mini Olambra, isso, Parque das Flores. Isso, uma mini Olambra no Rio de Janeiro, na verdade, em Nova Friburgo. A entrada a gente pagou era R$30. Acho que foi R$30. Uma coisa assim. Lembrando, né, que a gente foi ano passado, então pode ser que hoje o valor já esteja atualizado, esteja um pouquinho diferente, mas também é um lugar que super vale a pena vocês conhecerem. Vale super a pena.
A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita e comenta aqui, tem lugares imperdíveis que você sabe, conhece a Nova Friburgo, se você já foi, porque a gente quer voltar, inclusive esse ano ainda. Vamos. Pra gente também ir lá, algum lugar que você queira saber se é bom, se é ruim, o que você quer de lá. Coloca aqui nos comentários pra gente ir lá, se você já ouviu falar, já tem pesquisado aí, ou se você já foi e conhece o lugar de Nova Friburgo, coloca aqui nos comentários pra gente. Esse vídeo é quase um podcast, né? Dá muito bem pra você ouvir aí, estando de carro, qualquer lugar, ouvindo as nossas opiniões. Espero que dá pra ouvir, se você tá indo pra... Desculpa te cortar. Se você tá indo pra Friburgo, você coloca ele no caminho, que é mais ou menos o tempo aí de duração que a gente já vai pegando as dicas todas. Com certeza. E são nossas opiniões sinceras pra você, tanto que só tem uns pontos aqui que a gente gostou, mas não tem roteiro, não tem nada, a gente vai meio que batendo papo, como se a gente estivesse com os amigos, né, que vocês são nossos amigos e colegas, muitos aí a gente vê em vários comentários e conversa sempre. Então a ideia desse vídeo é ser super relax, né, passar o que a gente realmente gostou. Espero que você tenha gostado bastante do vídeo e até o próximo. Muito obrigado, gente. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. E se, claro, a gente tem aí a nossa lista já para o próximo: teleférico, a padaria. Se você conhece algum lugar para indicar, indica. Se você foi em algum lugar através desse vídeo, comenta ali o que você achou e a gente continua conversando. Tá bom. Até a próxima. Até a próxima.